Oiê, meu nome é Julia. Eu conto aqui nesse canal as minhas experiências com Jesus e hoje eu vim contar pra vocês outra experiência que eu tive com ele em relação à dependência. Eu confesso pra vocês que eu tinha muito medo dessa palavra, de ser dependente. E eu acredito pelo fato da sociedade muitas vezes falar tanto pra gente ser independente das pessoas, vamos dizer assim, fazer tudo sozinho, dar conta de tudo sozinho. A gente acaba levando muitas vezes isso pra Deus, sabe? E eu pude perceber isso na minha vida, o quantas vezes eu acabei levando, vamos dizer assim, essa independência pra Deus, achando que se eu fosse dependente dele, eu seria considerada pra ele como uma imatura. Só que Deus ele me ensinou que não, que ser dependente dele é o melhor lugar do mundo, sabe? É a melhor coisa do mundo e é o melhor lugar em que nós poderemos estar, assim, sempre na vida. Porque ser dependente de Deus, isso nos leva a uma maior maturidade nele, sabe? Porque a nossa natureza, ela é uma natureza falha, ela é uma natureza corrompida. Então, quando a gente consegue enxergar isso com humildade, sabe? E reconhecer as nossas fraquezas e as nossas limitações e levar isso até Deus, é como se o relacionamento entre as nossas vidas com Deus aumentasse. Nós ali podemos encontrar um lugar seguro estando na dependência de Deus. E muitas vezes a gente acha que dependência é somente uma dependência financeira, mas também não quer dizer nada, sabe? A gente pode ser super bem sucedido financeiramente e ainda assim não ser dependente de Deus. Então eu vou trazer aqui uma experiência que eu vivi e vivo até hoje, porque é o melhor lugar do mundo realmente, ser dependente de Deus, estarmos assim submissos à vontade dele, sabe, fazendo aquilo que ele quer realmente para estar sempre num lugar seguro. Às vezes eu levei o fato de querer ser independente para Deus, sabe? Não tem nenhum problema, tá? Você ser independente financeiramente ou ser, vamos dizer assim, alguém que consegue ser bem organizado e lidar com muitas coisas. Não tem problema nenhum. Porém, muitas vezes a gente acaba levando esse fato de ser independente para Deus. E Deus, de verdade, ele não quer que a gente venha ser independente dele, sabe? Ele quer realmente estar ali nas nossas vidas. E a própria palavra diz para que a gente venha ser submisso a Deus, sabe? E andar em obediência a Ele em todas as questões das nossas vidas. Só que muitas vezes, e assim, eu por muitas vezes cometi esse erro, levei essa independência a Deus. Então vamos dizer assim, que não era algo proposital, mas eu pensava assim, não, eu preciso resolver determinada questão da minha vida sozinha, porque, não sei, talvez eu tenha criado a situação, ou a situação aos meus olhos era simples de ser resolvida, então ao invés de eu pedir a ajuda de Deus, porque eu pensava assim, Deus pode aqui me achar uma folgada de estar pedindo ajuda para Ele nessa questão tão simples, ou numa situação que eu mesma criei, que eu acabava tentando resolver várias coisas sozinha, e quando não dava certo eu ficava com vergonha, inclusive, de falar para Deus, olha Deus, tentei resolver essa situação, deu errado, por favor me ajuda, porque eu tinha essa ideia na minha cabeça, que Deus ia me achar uma folgada, ou Deus ia olhar pra mim e pensar, nossa, que imatura ela, querendo me ajuda pra tudo, sabe? Só que Deus começou a quebrar muito isso em mim, sabe, quebrou muito mesmo e começou a me revelar a verdade, que ele realmente gosta de nos ajudar, ele gosta realmente, sabe, ele realmente quer isso de nós, que nós venhamos ser submissos e dependentes dele, porque ser dependente de Deus, o que ele me mostrou, ser dependente dele, não é você passar perrengue, né, vamos dizer. Parece assim que quando a gente tem que muitas vezes contar com a ajuda de uma pessoa ou, vamos dizer assim, estar ali na dependência de uma pessoa é algo ruim, sabe? Às vezes as pessoas podem nos prejudicar, mas Deus, ele não é como ser humano, sabe? Então Deus, ele realmente não vai falhar, e quanto mais você está dependendo de Deus,
o teu relacionamento com Ele se aprofunda, a tua fé aumenta, sabe? Tudo em você em relação a Deus, assim, cresce e cresce realmente para melhor, porque Deus, Ele realmente, Ele é o mesmo Deus de hoje, de ontem, de hoje, eternamente, Ele não muda. Então, estar realmente na dependência de Deus não é você passar por situações ruins, mas é você realmente andar em obediência para ter sim uma vida bem sucedida. E muitas vezes esse bem sucedido não é também no mesmo critério que a sociedade prega, mas é um bem sucedido na visão de Deus Pai, sabe? Na visão de um bom resultado para Deus, sabe? A partir do momento que você está alinhado ao coração dele, você começa a viver a vontade dele e realmente ele tem um propósito para as nossas vidas. E um dos exemplos que Deus também me deu em relação a ser dependente dele é das histórias da Bíblia, sabe? Porque eu falava assim, tá bom, mas o que me garante realmente que Deus aqui, eu posso confiar nele e eu não vou passar nenhum perrengue? A própria Bíblia, ela mostra histórias de homens e mulheres que foram dependentes de Deus e tiveram bons resultados na Bíblia por estarem debaixo da obediência dele. É o caso do rei Davi. O rei Davi, ele foi um grande rei, mas por que ele foi um grande rei? Porque ele estava na dependência de Deus e ele reconhecia a fraqueza da sua própria natureza. Ele sabia que ele não poderia lutar ali com a força do próprio braço, porque isso levaria ele a uma ruína. Ele estaria fadado ao fracasso se ele contasse com a força do próprio braço ou tentasse lutar com a sua própria natureza. Então ele levava todas as questões para Deus, inclusive em questões, vamos dizer assim, que para ele poderia ser simples, como o fato dele entrar em uma guerra ou não, sabe? Ele levava até Deus isso, ele perguntava para Deus se Deus daria a vitória para ele se ele fizesse, se ele entrasse em determinada guerra. Só que se a gente for analisar essa história na Bíblia, Davi ele poderia entrar, vamos dizer assim, se ele quisesse, no próprio entendimento dele, naquela guerra, porque ele já tinha um exército formado, ele tinha autoridade para entrar numa guerra. Teoricamente, vamos pensar, ele não precisaria de fato perguntar para Deus, mas como ele sabia que ele era dependente do Senhor e que ele só teria vitória se o Senhor estivesse à frente, ele ia lá e perguntava a Deus aquilo que ele deveria fazer realmente, sabe? Então, ser dependente de Deus não significa que você vai passar perrengue. Davi, ele tinha uma vida bem sucedida, Abraão teve uma vida bem sucedida por estar na dependência de Deus, por obedecer realmente a Deus. E o que me chama a atenção também é outra história, que é a história de Abraão, porque Abraão ele foi dando passos de fé, vamos dizer, né, sair da sua terra e realmente seguindo as orientações de Deus, e a Bíblia mesmo fala que ele teve uma boa vida por realmente obedecer ao Senhor. Esse foi um simples fato, né? Que é simples, mas ao mesmo tempo não é tão simples assim, mas ele estava ali obedecendo ao Senhor. Então, ser dependente de Deus não é passar perrengue. 2, é o melhor lugar do mundo, porque quando nós estamos em obediência a Deus, nos submetendo à vontade dele, sendo dependentes dele, realmente é um lugar seguro. Por quê? A nossa própria natureza é uma natureza falha, é uma natureza corrompida. E na vida existem várias ilusões, só que é como se os nossos olhos não conseguissem enxergar essas ilusões com maior clareza. Só que Deus, Ele sabe dessas ilusões. Nós estamos realmente debaixo da obediência em Deus, contando realmente com Deus, sabe? Dependendo dEle, é como se Ele fosse nos guiando e nos mostrando as coisas que nós, pelos nossos próprios olhos, não conseguimos enxergar. Então, até quando eu falo assim de lutar com a própria força, não necessariamente são situações em que você está tentando lutar propriamente, mas quando você também está tentando enxergar algo que os seus olhos não conseguem enxergar, sabe? Você, de fato, não vai enxergar, mas Deus, através do Espírito Santo, consegue te revelar a verdade daquela situação para que você não venha cair em ilusões e perder tempo com algo que não vai te acrescentar ou muitas vezes vai te destruir. Davi, então, como eu falei, ele foi um homem bem-sucedido, um rei bem-sucedido por estar debaixo da dependência de Deus. Mas se a gente for ver também na Bíblia, tem muitos homens, mulheres, reis, que por não estarem na dependência de Deus, por tentarem fazer as coisas do seu próprio jeito, no seu próprio entendimento, caíram e perderam tudo aquilo de bom que eles tinham construído, sabe? Perderam um legado, perderam muita coisa por realmente tentar seguir por si só a vida, seguir no seu próprio entendimento. Então,
o nosso entendimento é falho, sabe? Mas o de Deus não é. E é por isso que quando nós estamos na dependência de Deus é o lugar mais seguro do mundo. E de verdade, por muitas vezes eu pensava que o fato de ser dependente, né, era um sinal de imaturidade. Nossa, eu dependo dessa pessoa porque eu sou imatura, porque eu não consigo dar conta das coisas da minha vida ou da forma como eu tenho que lidar com a minha vida. É por isso que eu tô nessa dependência. Só que para Deus não é isso, sabe? Você ser dependente dele e realmente, vamos dizer assim, voltar o seu coração a ele para todas as coisas que você vai fazer na sua vida ou para as coisas que você vai lidar, tanto em questões simples como em questões mais burocráticas, vamos dizer. Quando você leva tudo isso a Deus, isso é um sinal de maturidade, sabe? Por quê? Porque você reconheceu as tuas próprias limitações, você entendeu que a tua natureza por si só, por conta do pecado, ela é falha. Então, se você não levar a Deus, se você não estiver dependendo dele, sabendo que, Senhor, se você não for aqui, não vai dar certo. Quando você reconhece isso, é um sinal de maturidade, sabe? E muitas vezes as pessoas pensam assim, né? Que questão de dependência é muito voltada à questão financeira. Mas como eu disse aqui, não, tem muitas pessoas que são bem-sucedidas na vida e que não estão debaixo de uma dependência do Senhor, sabe? Não estão realmente sendo dependentes dele. Então, isso na verdade não quer dizer nada, sabe? Envolve também, muitas vezes, essa questão financeira? Envolve, mas não é só isso, sabe? Porque do que adianta você estar sendo bem-sucedido financeiramente, construindo coisas que não vão te levar a lugar nenhum, sendo que Deus, ele realmente tem uma direção muito boa para sua vida, sabe? Se a gente for pensar no, vamos dizer assim, naquela história do jovem rico na Bíblia, ele não estava na dependência de Deus, sabe? Ele, na verdade, ficou com medo de abrir mão daquilo que ele tinha, que não iria repercutir na eternidade para andar com Jesus, sabe? Ali Jesus testou o coração dele, de onde está o teu coração? E na própria palavra diz que onde está o teu coração, e ali está o teu tesouro. Então, quando você, vamos dizer assim, amém, glória a Deus, porque você é bem sucedido, mas isso não quer dizer propriamente que você é dependente do Senhor, sabe? Davi era alguém, vamos dizer assim, bem sucedido, pode-se dizer, financeiramente, e era sim dependente do Senhor, mas é porque ele sabia que tudo aquilo que ele tinha vinha do Senhor, e aquilo que ele construía com aquelas riquezas que Deus dava para ele, realmente trouxeram um legado que vão repercutir na eternidade, sabe? Porque a descendência de Davi trouxe Jesus para aqui, para a terra. Então, vamos dizer assim, que quando nós estamos em dependência do Senhor e realmente vivendo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, nós estamos construindo algo que repercute na eternidade. Coisa que me marcou muito, foi um estudo, na verdade, que eu tive em uma base missionária, uma escola missionária que eu morei por um tempo, é que João Batista, ele veio e preparou o caminho para Jesus. Então nós, como filhos de Deus, preparamos o caminho para a volta de Jesus, sabe? E isso é tão grandioso, porque uma coisa que o Espírito Santo começou a me revelar esses dias, que é como se a gente fosse chegar lá quando Jesus voltasse, quando todos nós estivermos reunidos no céu e nós, vamos dizer assim, olhar e falar, uau, eu participei disso, sabe? Mais esse grande plano, sabe? O plano é dele, mas é como se nós tivéssemos o privilégio de participar da grande história que o Senhor já começou há muito tempo. E isso é maravilhoso, quando nós realmente podemos ver e conseguir enxergar as coisas grandiosas que o Senhor está fazendo, não somente nas nossas vidas, mas no todo. Estamos nessa dependência do Senhor, ali é o melhor lugar do mundo, porque tudo aquilo que a gente começa a construir, nós não construímos pensando em apenas no nosso próprio benefício, mas naquilo que o Senhor está construindo. Ele nos dá realmente o necessário para que a gente possa construir não só algo bom para as nossas vidas, mas também as coisas que vão repercutir na eternidade, porque a nossa vida dá glórias ao Senhor, sabe? Todas as coisas que a gente faz, tanto no nosso, vamos dizer assim, no nosso ordinário, elas também dão glórias ao Senhor, sabe? O fato, vamos dizer assim, de você simplesmente se arrumar ou se amar, se vestir bem, vamos dizer, e se sentir bem com isso também dá glórias ao Senhor. E tudo isso você pode fazer estando sim debaixo dessa dependência dele. Eu participei muito, vamos dizer assim, tive várias experiências
com essa dependência em Deus, sabendo que era o melhor lugar do mundo. Inclusive, uma experiência pessoal que eu tive foi em relação quando eu saí do escritório de advocacia em que eu trabalhava e passei por um tempo a trabalhar em casa e depois de um tempo me mudei para uma base missionária. E em todo o tempo eu fui seguindo a palavra do Senhor, porque o Senhor me orientou a sair do escritório onde estava e trabalhar um pouco em casa. E nisso o Senhor foi tão incrível que eu comecei a trabalhar em casa e Ele me mandava, vamos dizer assim, através de uma chefe maravilhosa que eu tive, Ele me mandava os processos em que eu tinha que fazer, sabe? Realmente cuidando de mim e da minha mente, que eu já estava totalmente cansada mentalmente. Mas Ele foi cuidando de mim, restaurando a minha mente, mas ainda assim cuidando, vamos dizer assim, das minhas questões financeiras, que cuidando do fato de até, né, de eu gostar de trabalhar, porque eu realmente gostava muito disso. Mas Ele foi cuidando e eu fui, vamos dizer assim, seguindo essa palavra do Senhor, andando, né, sobre essa palavra e acabei, vamos dizer assim, indo morar numa base missionária. E ali em todo tempo também o Senhor me sustentou e foi assim incrível porque Ele tirou, vamos dizer assim, fez realmente as coisas acontecerem, sabe? Então, logicamente, você andar na dependência do Senhor é um lugar que vai te exigir fé, que você vai saber que existem alguns riscos para isso, mas eu posso te trazer a certeza que é o melhor lugar do mundo, sabe? Porque realmente quando você é dependente do Senhor, o Senhor realmente te sustenta. Da própria palavra, sabe? A gente tem que ler a Bíblia por isso, porque a Bíblia, ela nos mostra de uma ponta a ponta que o Senhor, Ele não nos deixa. Que muitas vezes nós deixamos o Senhor, mas mesmo assim Ele é fiel e permanece junto com a gente. Só que muitas vezes também a gente confunde, né? A gente acaba, vamos dizer assim, tomando passos errados e achando, vamos dizer assim, que Deus saiu do controle, só que na verdade nós estamos vivendo o fruto das nossas próprias escolhas. E até nesse ponto a gente pode levar para Deus e se arrepender. Sempre tem uma nova história para as nossas vidas, o Senhor sempre realmente nos perdoa, Ele sempre está ali de braços abertos para nos receber novamente. Mas muitas vezes não é o fato do Senhor ter parado de nos sustentar, e sim nós estamos, muitas vezes quando a gente vive algo ruim, realmente é por vezes, não é sempre, as escolhas as consequências das nossas próprias escolhas. E da Bíblia mostra muito isso. Esse ano passado eu tive, vamos dizer assim, a experiência de ler a Bíblia toda em um ano. Foi a primeira vez que isso aconteceu, realmente assim, sabe, de eu me comprometer em ler ela certinho. E foi muito incrível, porque Deus, Ele começou a me revelar o caráter dele, sabe? E em todo o tempo o caráter dele é enfatizado, de que ele é bondoso, misericordioso, de que ele é lento a se irar, que ele é realmente assim, cheio de amor. Sabe? Então, até mesmo nas situações que Deus nos coloca, vamos dizer assim, né? Que a gente pode considerar, meu Deus, o que está acontecendo? Tá uma bagunça, eu tô perdendo o controle dessa situação. Até nisso, quando passa, vamos dizer assim, essa nossa ansiedade, a gente consegue ver que o Senhor tinha um plano para aquilo. Vamos dizer assim, que nessa experiência que eu passei de sair do escritório, ficar um pouco trabalhando em casa, depois ir para a base missionária, depois voltar para minha casa, aí depois Deus me parou de vez e eu comecei aqui a gravar os vídeos para vocês. E daí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que absurdo todo é esse? E de repente, quando a minha ansiedade diminuiu, era como se o Senhor tivesse me dado, assim, uma visão ampla daquilo que Ele estava fazendo, sabe? E começou a destrinchar ponto a ponto daquilo que Ele estava fazendo na minha vida. E foi aí que eu entendi o meu propósito. Então, olha só que incrível quando nós estamos debaixo da dependência do Senhor. Muitas vezes a gente não entende, né? Muitas vezes a gente vai, vamos dizer assim, para essa dependência realmente. Senhor, se é isso que você quer, eu vou apenas para não te desobedecer. E siga mesmo nesse lugar, sabe? Se você não está entendendo, siga em obediência. Mas quando você obedece, tem uma hora que o Senhor, ele parece assim que o Espírito Santo, ele abre os teus olhos, tira todas as escamas e você consegue ver aquilo que realmente o Senhor tem para sua vida, sabe? É como se as palavras começassem a fazer sentido, é como se tudo aquilo que Deus tinha te falado começasse a fazer sentido, ganhar realmente forma, é como se o quebra-cabeça começasse aqui a ganhar forma e a sua ansiedade diminui. E as coisas começam a ficar realmente mais tranquilas pelo fato de você ter entendido, mas não, vamos dizer assim, com o teu próprio entendimento, mas a partir da revelação do Espírito Santo. Isso é muito incrível. Estar na dependência de Deus é um lugar realmente muito bom. E não importa a temporada da tua vida, vamos dizer assim, eu estou aqui numa situação, né, um exemplo, numa situação onde eu estou dependendo de Deus e não estou entendendo nada. Amém, continua nesse lugar. Mais pra frente, eu entendi, eu vou continuar debaixo dessa dependência do Senhor?
Sim, porque é um lugar de dependência do Senhor. Não importa, vamos dizer assim, como as circunstâncias ao seu redor estão. Continue debaixo dessa dependência do Senhor, independentemente de qualquer coisa. Tanto quando acontecer, vamos dizer assim, alguma coisa que você não entende nada, que tá ruim, que tá desconfortável, continua debaixo dessa dependência. Mas quando as coisas melhorarem, esteja debaixo da dependência do Senhor. Porque é em todo tempo, sabe? Davi, vamos lá, de novo. Que é uma coisa assim que me marcou tanto, que eu espero que também marque o coração de vocês. Davi, ele era um homem bem-sucedido, Abraão era um homem bem-sucedido. Independentemente da temporada, eles estavam debaixo da dependência do Senhor. Eles estavam ali sendo moldados, sendo tratados em todo tempo, em todo tempo. E, gente, é verdade, a gente vai ser tratado, moldado, vamos dizer assim, passar por momentos bons, momentos ruins, momentos de lapidação e mudanças de temporadas até a volta de Jesus, sabe? Então, realmente não saia debaixo dessa dependência do Senhor, porque é o melhor lugar do mundo. Não tenta fazer as coisas, vamos dizer assim, na sua própria visão, sabe? E uma coisa que eu aprendi também, estando debaixo dessa dependência do Senhor, é não se mova por oportunidades. Ano passado, que foi o ano de 2024, eu recebi ótimas oportunidades em que eu virava para Deus e falava assim: Deus, se eu não aceitar essa oportunidade aqui, eu não vou ter outra na minha vida, isso não vai acontecer de novo. Eu, coitada de mim, né, no meu próprio entendimento. E o Senhor falava: então abre mão, porque não é isso que eu tenho pra você. E eu abria a mão e falava: tá bom, Deus, eu vou confiar em você. E de repente eu entendi realmente que aquelas oportunidades, apesar de serem boas, não estavam ligadas àquilo que o Senhor tinha pra minha vida. E glória a Deus por isso, sabe? Glória a Deus porque eu não ter aceitado aquelas propostas, apesar de serem boas. Glória a Deus por isso, sabe? Não se mova nem, vamos dizer assim, por oportunidades e nem por, vamos dizer assim, uma escassez. Ai, eu vou precisar entrar nesse lugar aqui porque a situação tá escassa. Não, o Senhor é o seu Deus, sabe? Ele é o seu Deus, Ele é que move a sua vida. Então pergunte a Ele antes de tomar qualquer atitude na sua vida, independentemente da situação. Porque às vezes a gente, vamos dizer assim, acaba abrindo mão de algo grandioso por uma necessidade, sabe? Não abra mão da promessa por conta de uma necessidade momentânea sua. Permaneça nesse lugar, porque esse lugar também é um lugar de dependência no Senhor. E eu, de verdade, assim, hoje em dia eu olho e apesar de muitas vezes não ter entendido, hoje em dia eu olho e falo: Senhor, obrigada pelo Teu Espírito Santo não ter desistido de mim, por eu ter permanecido nesse lugar, independentemente daquilo que eu estava vendo ou não, sabe? Realmente foi o melhor lugar em que eu poderia estar e eu oro hoje em dia que eu tenho maior entendimento do que eu passei, de estar, vamos dizer assim, nesse lugar de dependência, sem entender. Eu oro hoje em dia para que o meu coração sempre seja dependente do Senhor, para que eu seja sempre dependente do Senhor, porque eu não quero sair desse lugar nunca da minha vida. Eu nunca quero deixar de ser dependente do Senhor e de estar alinhada ao coração dele, de viver aquilo que ele tem para minha vida, porque eu sei, como a própria palavra de Deus diz, que os planos do Senhor são planos bons, sabe, de trazer um futuro e uma esperança, assim como é dito em Jeremias 29:11. Então, de verdade, se tá difícil, né? Eu acredito que tenham pessoas aqui que possam estar nesse lugar de dependência no Senhor, mas não estão entendendo, estão apenas por obediência. E assim, pode ser que você tenha recebido boas oportunidades, mas você entendeu que você deve estar num lugar de obediência, não de dependência. Não saia deste lugar. Continue, porque o Senhor tem algo grandioso para sua vida a partir do momento que você permanece e é constante nesse lugar, fazendo coisinhas simples que muitas vezes você não entende nem o porquê, que está muitas vezes ligado no seu ordinário. Talvez Deus tenha te colocado em lugares em que você fala: nossa, mas esse lugar não tem nada a ver nem comigo, nem com aquilo que eu estudei, nem com aquilo que eu me apliquei, nem aquilo que eu me dediquei. Não faz também nem muito sentido com as palavras que o Senhor tem futuramente para minha vida, mas é sempre uma construção, sabe? Pensa comigo, Jesus, antes de realmente viver os propósitos dele aqui na Terra, ele também teve uma fase de preparação. Então, da mesma forma, é com as nossas vidas. Nós temos que, muitas vezes, estar preparadas para viver aquilo que o Senhor verdadeiramente nos chama. Ele vai ser um lugar confortável e nem sempre vai trazer super entendimento. E nós vamos ter que ali apenas permanecer estando logicamente
ligados na palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, uma coisa assim que o Senhor me mostrou muito nesse tempo, que realmente que eu não estava entendendo o que estava acontecendo na minha vida, mas eu sabia que eu estava debaixo da dependência de Deus, foram as palavras que Ele me entregava e me confirmava. Então, assim, eu sempre tinha uma palavra de você está no caminho certo, é isso mesmo. Então eu falava, não, então tudo bem, não estou entendendo, mas é aqui que eu vou permanecer, porque eu sei que o Senhor tem algo aqui e eu vou continuar nesse lugar e vou tentar fazer o meu melhor nesse lugar. E logicamente eu errei muito e o Espírito Santo me resgatou várias vezes e o Senhor me deu ânimo várias vezes nesse sentido, sabe, de resgate, de meu Deus, estou desanimada, não sei o que eu faço. O Espírito Santo ia lá, me dava um novo ânimo, uma nova força, e eu sei que vai ser assim para sempre, sabe? Glória a Deus por isso, porque isso nos torna ainda mais dependentes de Deus e aprimora ainda mais o nosso relacionamento com Ele. Falei muito aqui, eu espero que eu não tenha falado tão rápido, mas esse é o vídeo de hoje e eu oro para que o seu coração sempre venha estar num lugar de dependência no Senhor, sabe? Porque eu sei que o Senhor tem grandes planos para aqueles que realmente o obedecem, estão dispostos a viver as coisas que Deus tem para a vida deles. Oro para que a tua dependência gere bons frutos no Senhor e que você colha depois todos os frutos da sua obediência, sabe? Mas por sempre estar com o coração submisso, dependente e obediente na vontade do Senhor. E é isso, um beijo e até mais!